Por bilhões de anos, viajamos sob um céu aparentemente silencioso, até que um dia o silêncio começou a responder. Ele vem de tão longe que nem o tempo o reconhece. Nomeado 3I Atlas, é o terceiro visitante interestelar a cruzar o nosso sistema solar. Mas este não é como os outros. Detectado em julho de 2025, o 3I Atlas vem de uma direção quase retrógrada, viajando a mais de 110 mil km por hora. Sua composição, metais gasificados e emissão incomuns de CO2 e níquel, não se assemelha a nada que conhecemos. E no dia 29 de outubro de 2025, ele se aproxima do Sol, no ponto máximo de sua jornada e do nosso mistério. O 29 de outubro, o dia em que o 3I Atlas passará atrás do Sol. Nesse instante, ninguém da Terra poderá vê-lo, nenhum telescópio o acompanhará, nenhuma transmissão o alcançará. Durante horas, talvez dias, ele ficará oculto. Quando reaparecer, ninguém sabe o que poderá ver. O que torna o 3I Atlas diferente não é apenas sua origem, mas o seu comportamento. Nós listamos 8 anomalias que tornam o 3I Atlas ainda mais diferente. Primeiro, a sua trajetória quase perfeita com um plano dos planetas. Segundo, atividades gasosas incomuns antes de chegar perto do Sol. Terceira, massa e tamanho superiores aos dos objetos anteriores. Quarto, emissão de elementos metálicos nunca observado em cometas típicos. Quinto, a produção de água a grandes distâncias. Sexto, conjunção solar no momento exato do perielo. Sétimo, velocidade e energia máxima no instante em que fica invisível. E oitavo é a hipótese que desafia a razão. E se não for natural? E se ele for realmente uma nave espacial de outros seres, e não uma rocha perdida, mas um artefato interestelar, projetado, enviado, talvez com um propósito que ainda não compreendemos? Se for verdade, o que muda? Para a ciência, seria a primeira evidência direta de tecnologia não humana fora da Terra. Para a religião, um choque de proporções cosméticas. Para a humanidade, a maior pergunta de todas: estamos prontos para não estarmos sozinhos? Durante milênios, a humanidade acreditou em deuses que habitam no céu, em mensageiros vindos das estrelas, em promessas que ligam o divino ao infinito. Mas a chegada de um visitante real, palpável, vindo de fora, obriga uma nova pergunta. A fé sobreviveria à evidência ou se transformaria com ela? Alguns diriam que ver uma criação não humana confirmaria a grandeza do universo e, portanto, de Deus. Outros diriam que a presença de outras inteligências anulariam nossa centralidade e nosso mito. Talvez o 3I Atlas não traga resposta. Talvez traga apenas um espelho para refletir o que acreditamos. Enquanto o Sol o envolve em calor e radiação, sensores da NASA e da ESA apontam seus olhos de aço. Mas se ele mudar de trajetória, se emitir sinais ou se simplesmente se desintegrar, tudo o que saberemos será depois. Quando o 3I Atlas reaparecer, talvez pareça apenas um cometa que passou, ou talvez algo diferente. Um vestígio, um sinal ou um convite. O que a humanidade fará com essa possibilidade dependerá de quanto ainda acreditamos e não no que já sabemos, mas no que ainda ousamos imaginar.